O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, celebramos o 5º domingo do tempo da Páscoa. Já há 5 semanas celebrávamos esse grande mistério da nossa fé de maneira mais intensa na Sagrada Liturgia, e a cada semana que passa, dentro do tempo da Páscoa, a Igreja, de alguma forma, procura renovar no nosso coração esta fé neste mistério de crer na vida eterna, na vida do céu, nesta vida que Deus preparou para todos nós, como recorda a carta aos Efésios, desde a fundação do mundo. Deus nos criou para sermos santos e irrepreensíveis diante do seu olhar. Então, nós temos a liturgia deste domingo, que ela, de maneira instrutiva, pedagógica, nos faz compreender 2 realidades que nós celebramos dentro do tríduo pascal, que é 2 realidades que estão intrinsecamente unidas: a cruz e a ressurreição. Não é possível celebrar, evidentemente, o mistério da ressurreição sem ter passado pela experiência da cruz. Então, as 2 realidades, elas são inseparáveis. Quando você vê esta realidade da cruz, lembre-se sempre, unido a ela está a ressurreição. Então, às vezes a cruz ela é evidente, visível, mas lembre-se que a ressurreição está ali invisível. Quando a glória está presente, lembre-se que invisivelmente também está presente a cruz. E isso, como nós sabemos, a partir da própria liturgia desse domingo. Na primeira leitura, nós temos uma descrição dos Atos dos Apóstolos, em que Paulo e Barnabé voltam da pregação, onde eles passaram por 3 cidades, Listra, Icônio e Antioquia. E eles voltam entusiasmados, encorajando os discípulos a permanecerem firmes na fé. Porque o fruto do trabalho deles, da evangelização, está alcançando o coração dos pagãos. E aquelas pessoas que não conheciam Jesus, que não tinham fé, estão aderindo à fé. Como a própria leitura conclui, né? Contaram tudo o que Deus fizera no meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Ou seja, Deus abriu a porta da fé porque as pessoas começaram a aderir à verdade da fé, que é Cristo. Então, isso é motivo de grande alegria. Mas, na própria leitura, no versículo 22 diz: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Por isso que eu dizia, cruz e ressurreição estão intrinsecamente unidas.
O sofrimento é uma realidade que abarca a existência humana e não tem como dissociar da vida humana o sofrimento. Ele é uma realidade, quase faz parte da nossa essência, ter que passar pelo drama do sofrimento. Mas ao ver o drama do sofrimento, nós nos recordamos que aquele sofrimento não é um sofrimento estéril, não é um sofrimento inútil. Ele é fonte de ressurreição, ele é fonte de vida. Porque naquele duelo entre vida e morte, que é o duelo que se trava dentro da realidade pascal, a Páscoa é justamente isso, é passagem da morte para a vida. Portanto, é um duelo entre vida e morte. Neste duelo, o vencedor sempre é a vida, não é a morte. A morte não tem império, a morte foi derrotada. Por isso, lembremos, diante desse drama do sofrimento, sempre existe glória. A segunda leitura, capítulo 21 do Apocalipse de São João, nós estamos praticamente na penúltima página da Bíblia. A conclusão de toda a Sagrada Escritura e do livro do Apocalipse. E São João faz a descrição daquela visão bela, da visão do céu. Ele diz: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. Vi a cidade santa, a Jerusalém celeste, que descia de Deus, vestida, ornada, enfeitada, qual esposa para o seu marido. Ouvi uma voz forte que saía do trono de Deus e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles e eles serão o seu povo. Na primeira leitura, o drama dos apóstolos da pregação incansável, o gastar a vida, o passar pelos sofrimentos. Na segunda leitura, nós vemos a narração da glória. Só que o livro do Apocalipse, para quem conhece um pouquinho, o livro do Apocalipse, ele não é feito de narrativas de glória. O Apocalipse começa no capítulo 1 e ele vai até o capítulo 19, só falando de guerra. Batalha, guerra, batalha, guerra, batalha, batalha contra o demônio, batalha contra a serpente, batalha, 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 batalha. Até que chega o capítulo 19 e o autor sagrado anuncia: caiu a Babilônia, caiu o mal. É isso que o autor sagrado está dizendo. E aqui é a primeira vez que vai aparecer o aleluia no cântico do servo do Senhor, no cântico do filho do Cordeiro, do filho do Pai, o Cordeiro imolado. É ali que aparece o primeiro aleluia, as núpcias do Cordeiro. Mas a vida, o Apocalipse todo, ele é travado dentro de uma guerra, de uma luta. Somente lá na conclusão, capítulo 19, 20, 21 e 22, 4 capítulos, portanto, é que nós vemos a vitória do Cordeiro. A vida é assim, feita entre este duelo. Mas colhe o fruto quem sabe ter sabedoria, e não somente uma sabedoria meramente humana, quem tem sabedoria sobrenatural, ou seja, uma sabedoria que ultrapassa a nossa capacidade racional. Aquela sabedoria que vê as coisas com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Pense, por exemplo, olhando para a sua vida, as maiores cruzes que você porventura tenha tido na sua vida, aquelas chagas que talvez você tenha experimentado por longos anos da sua vida. Diria até assim, se você experimentou 5 anos. Quando eu falo de chagas, eu estou falando de sofrimento. Aquela coisa que você pensa que vai passar amanhã e não passa, e ela perdura, e ela continua. Às vezes, nós somos tentados a pedir que Deus nos livre das cruzes, não é verdade? Ai, Senhor, me tire esta cruz porque eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais. Mas justamente, talvez a sua vida exista para aquela cruz. Toda a sua existência só terá sentido diante daquela cruz. E aí nós estamos acovardados e amedrontados, querendo fugir exatamente daquela cruz. Por que eu digo isso? Porque a sabedoria dos santos, ao longo da história da igreja, ela é unânime em perceber isto. Em perceber que, quanto maior for a sua cruz neste mundo, maior será a sua glória no céu.
Quanto menor a sua cruz, menor a glória. Vejam, se a sua cruz ela é grande, grande será a sua glória na felicidade do céu. Se a sua cruz é pequena, pequena será a sua felicidade. Você vai ser feliz, evidentemente, mas não será feliz na plenitude da vida eterna, porque você negou a cruz que você deveria ter abraçado e amado. Se nós pensarmos na felicidade do céu, quem é, por excelência, mais feliz lá no céu? Em primeiro lugar, é a Santíssima Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá eles estão na comunhão perfeita da felicidade eterna. Mas abaixo, um pouco abaixo, está a humanidade santíssima de Cristo, que está unida à segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, mas que passou a existir a partir do mistério da encarnação. Jesus, na pessoa humana, A sua divindade já existia desde todos os séculos, evidentemente. Mas a humanidade santíssima de Cristo passou por quantos sofrimentos nesse mundo? Inúmeros. E todos os sofrimentos da humanidade santíssima de Cristo foram para reparar justamente todos os pecados. Então, se pensar nisso, o sofrimento da humanidade de Cristo foi o maior de todos os sofrimentos. Abaixo do sofrimento da humanidade de Cristo, nós temos os sofrimentos da Virgem Maria, que são, humanamente falando, o maior de todos os sofrimentos. Mas por que o sofrimento de Nossa Senhora foi maior que o meu? Porque Maria, primeiro, ela não tinha uma realidade chamada pecado original. Quando você não tem um pecado original, você não tem a mácula da desordem dentro de você. Portanto, Nossa Senhora não tinha desordem. Essa desordem que existe passional dentro de nós, ela é toda fruto do pecado. Então, Nossa Senhora tem uma sensibilidade muito grande. Qualquer sofrimento para ela redunda em muita dor, em proporção ao nosso sofrimento. Porque nós temos a nossa desordem passional, que nos faz rebelar contra o sofrimento. Maria não. Maria entende que o sofrimento é causa e ocasião para o amor, porque não tem desordem. Então, no céu, a cruz de Nossa Senhora, por causa da terra, se transformou em muita glória no céu. Como nós podemos ainda afirmar isso? Ontem nós celebrávamos 100 anos de canonização de Santa Teresinha, No dia 17 de maio de 1925, Pio XI, na Praça de São Pedro, canonizou Santa Teresinha. E ontem nós celebramos 100 anos deste dia. Nós vamos celebrar de maneira bastante intensa aqui na novena da padroeira desse ano em setembro, Teresinha entendeu bem isto. Por que eu posso dizer isso? Porque lá na história de uma alma, ela descreve justamente que a maior chaga que ela enfrentou nesse mundo vai ser a maior glória dela no céu. O maior sofrimento que ela experimentou nesse mundo, diante das cruzes, seria a maior glória que ela conquistaria lá no céu. E vocês sabem qual foi a maior chaga do coração de Santa Teresinha? A maior dor, o maior sofrimento que ela enfrentou? Foi ver o seu pai, Luiz Martin, morrendo, entre aspas, quase que abandonado, num sanatório. Ela descreve isso. Por quê? Primeiro, que São Luís Martin havia dito para as filhas, para as 4 filhas que foram religiosas, que elas nunca deixassem a vida religiosa para cuidar dele. Que elas não abandonassem isto por causa dele. Olha, se eu envelhecer e precisar de cuidados, vocês não vão deixar a vida religiosa para vir cuidar de mim. Deixa que eu me viro. E de fato, Teresinha escutava a voz do pai, mas vivia uma tensão dentro de si. Meu pai está precisando de mim, eu preciso cuidar dele, e eu estou aqui no Carmelo, atrás das grades. Então, e aí, talvez os modernos diriam, nossa, que crueldade, abandonou seu pai e ficou lá atrás das grades, não está fazendo nada, por que não vai lá cuidar do pai? Cadê a obra de caridade dessa irmã Teresinha? Mas não deixou o Carmelo, sofreu.
porque sabia que podia fazer algo pelo pai, porque ela amava o pai. Não era somente um dever aparente de caridade, era um amor intrínseco que aquela menina tinha por aquele pai, porque, afinal de contas, ela mesma diz que, quando ela viu o pai dela, ela sabia como os santos rezavam. Ela sabia como era ser um santo, porque ela via um homem santo. Um homem que se dedicou, se gastou por ela e pela família. Então ela entendia o que era um santo. Porque ela mesma dizia, eu não preciso perguntar aos céus como os santos rezam. Basta que eu olhe aqui dentro de casa e veja meu pai rezando. Então, essa foi a maior chaga do coração de Teresinha. Ter visto seu pai morrer, quase que desprovido de total cuidado, né? E olha que singeleza, se nós olharmos do outro lado o coração de São Luís, né? Lembre, Santa Teresinha, quando perdeu sua mãe, tinha 4 anos. As outras irmãs, todas com 7, 9, 10 anos. Então, estavam todas pequenas. E São Luís teve que ficar com esse bando de menina e dar conta da vida. E não murmurou e não reclamou. Pelo contrário, encaminhou as filhas, cuidou diligentemente, tratava as filhas como princesas, né? Cuidava daquelas meninas com um amor tão profundo. Ele poderia chegar no fim da vida e dizer, olha, minhas filhas, eu gastei minha vida por vocês, perdi a mãe de vocês cedo, né? Então agora, no fim da vida, vocês escolhem aí, de vocês 4 religiosos, uma que vai cuidar do papai. E não. Ele não se preocupou e não se importou com a sua vida. Porque minhas filhas decidiram a vocação delas. Elas vão gastar a vida delas por amor a Cristo, não precisa se gastar por mim. Mas o homem moderno, né, todo cheio de frescuras, né, vai dizer, ai meu Deus do céu, minhas filhas estão todas lá, gastando a vida religiosa, e eu sozinho aqui, ninguém me ama, né? Ninguém me quer. Olha, eu dei minha vida por essas meninas, e olha o que elas fazem para o papai, né? Elas não reconheceram o que o papai fez. Nós, assim, tudo estrupiado emocionalmente, que só estamos interessados na nossa própria vida, é assim que a gente pensa. Não é verdade? Mas o amor é livre. O amor faz o outro voar. E São Luís entende bem isso. Minhas filhas precisam seguir a vida delas. E essa foi uma dor do coração de Teresinha. Ela disse, não houve maior dor. E olha que ela perdeu a mãe aos 4 anos, ela sofreu com uma depressão por muito tempo, a perda da mãe, depois a irmã foi embora, e ela sofreu mais ainda, e só foi curada em 13 de maio de 1883, quando ela olhou para a imagem de Nossa Senhora do Sorriso, e Nossa Senhora sorriu e ela foi curada. Mas caso contrário, ela estava ali. E essa não foi a maior chaga. A maior chaga foi depois ainda, lá quase no final da sua vida, ter visto seu pai padecer num sanatório, os últimos dias de sua vida, e não poder fazer nada, somente estar unido a ele pela oração. Veja, quanto maior a chaga nesse mundo, maior a glória no céu. Só que nós, criaturas, temos medo do sofrimento, não é verdade? Quando o sofrimento se apresenta diante dos nossos olhos, nós nos acovardamos e queremos fugir da cruz. Loucura, viu? Loucura. Loucura por quê? Porque talvez aquela cruz, você existe para aquela cruz. E aquela cruz vai ser fonte de glória no céu, lá na eternidade. Mas como nós somos pessoas de pouca fé, nós não temos visão sobrenatural, nós olhamos só o hoje, só a dor daqui, desse momento, aqui, o agora, né? Nós somos instantâneos, somos uma geração líquida, né? Que se desfaz a qualquer toque de caixa, já desfez tudo, tinha uma fé bravata, depois de 10 minutos já não tem mais fé, já está totalmente sem a experiência da fé. É fato que daí nós vamos olhar para a cruz e vamos nos desesperar. Mas quem tem a certeza da fé sabe que aquela cruz é fonte de glória no céu. Então, meus irmãos, não cometa a insanidade de fugir das cruzes que Deus lhe conceder. Se Deus permitir que você experimente a cruz, lembre-se, essa cruz vai ser fonte de glória no céu. Ok?
Se Deus está me permitindo passar por esse sofrimento, esse é o maior sofrimento que eu passei pela vida, tudo bem, nós não estamos desprezando o sofrimento de ninguém, mas lembre, esse sofrimento existe e Deus lhe concedeu a oportunidade de experimentá-lo para que ele seja efusivo de glória lá no céu. E assim nós olhamos para a vida dos santos e vemos com clareza a docilidade que os santos tiveram mediante a cruz, não fugiram dela. Então esse é o primeiro ponto da reflexão. Quanto maior a cruz, maior a glória. Quanto menor a cruz, menor a glória. Um ponto só do Evangelho, para não deixar passar despercebido. O Evangelho nos fala da saída de Judas do cenáculo, naquele exato momento em que anuncia a traição, né? Jesus anuncia a traição, Judas saiu do cenáculo. Então Jesus começa a fazer uma espécie de um discurso, uma carta testamentária, onde ele começa a recordar algumas realidades fundamentais para os seus discípulos. E junto com isso, Jesus deixa o mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui nós nos perguntamos, o mandamento novo deixado por Jesus, ele tem uma novidade extraordinária. Como foi que Jesus nos amou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja, Jesus está falando no passado. Como eu vos amei, não como eu vos amarei. A cruz não veio ainda. Jesus não morreu na cruz. A cruz vai vir ainda. Como foi que Jesus nos amou? Às vezes nós podemos, Jesus nos amou morrendo numa cruz. Não, como ele vai nos amar ainda, né? Quando ele proclamou o mandamento do amor novo, ele não tinha morrido na cruz ainda. Jesus nos amou fazendo uma única coisa. Como foi que Jesus amou os seus discípulos durante 3 anos? Ensinando. Ele passou durante 3 anos ensinando. Ele subiu na montanha, ensinou. Ele faz discursos, ensina. Ele conta sermão das parábolas. Ele faz sermão apostólico. Ele faz um monte de sermão e ensina aqui. Acontece um milagre, ele dá uma lição. Jesus passou durante 3 anos ensinando. Qual é a melhor forma de amar? É arrancar as pessoas de uma coisa chamada ignorância. Isso é uma coisa concreta. Quando a gente ama alguém, a gente não pode ver a pessoa se perdendo na ignorância, no erro, e você falar, não, está tudo bem. Não. O amor, ele tem relacionado consigo uma realidade chamada verdade. Quando você ama, você precisa mostrar a verdade às pessoas e tirá-las da ignorância. Mas nós estamos numa sociedade tão estranha, esquisita, né? Agora está esse robô aí, que as pessoas vão até para o hospital com o robô, né? Você vê como que a natureza humana está descendo a um nível pior de animal, né? Não está nem animal, porque antigamente você chamava cachorro de filhinho, né? Agora você está chamando um boneco que não tem vida de filho. Você vai para o hospital e ainda quer ter direito de que o seu filho seja consultado na frente de outras crianças que estão de fato doentes. A insanidade parece que está tomando conta das pessoas. As pessoas estão ficando loucas. Está beirando com todo respeito, mas está beirando a burrice. É um nível assim que... E, gente, você não precisa, nossa, que ofensivo, né? Que agressivo. Não, mas, gente, usa a cabeça. Você tem um negócio chamado cérebro. Você não tem um pouquinho de massa cinzenta? Então só usa isso, basicamente. Não precisa ter fé, não precisa ser católico, não precisa ser cristão, não precisa ser nada. É só ser racional. Só isso. Usar a razão. Mas hoje as pessoas não estão usando nem a razão. Então você vai vendo que o nível de ignorância só vai se espalhando. E quanto mais uma sociedade é ignorante, sem conhecimento, mais essa sociedade é refém. Como se instalou o comunismo em muitos países? Deixando a sociedade burra, sem conhecimento. Quanto mais burras as pessoas ficam, mais fácil fica de nós fazermos o que queremos dela. E nós estamos indo para essa direção, parece, não é verdade? Você vai vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais idiotizadas, sem noção, e nós estamos ficando refém. Nós precisamos despertar.
Jesus passou ensinando, mostrando a verdade, arrancando as pessoas da ignorância, trazendo a luz mediante as trevas das quais elas estavam vivendo. A verdade precisa ter um poder avassalador de atingir a nossa vida e de nos arrancar da vida na qual nós vivemos e nos colocarmos na direção do Divino Mestre, que é Cristo. A força da ressurreição é isto. A força da ressurreição é dissipar as trevas da ignorância e caminhar para a luz, que é Cristo. Por isso, meus irmãos, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Queira Deus que as cruzes, que os sofrimentos sejam fonte para iluminar a nossa vida e nos conduzir às moradas eternas. E que um dia nós possamos dizer como São João lá no Apocalipse, né? Eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi o céu, a Jerusalém celeste. Eu passei por aquela cruz, por aquela tribulação, por aquele sofrimento de 5 anos. Outro sofrimento pode ter abarcado 30 anos, não sei. Tem sofrimentos que a gente não consegue mensurar que as pessoas viveram ao longo de sua vida. Mas veja, esta cruz, esse sofrimento, vai ser fonte de salvação eterna. Só que só vai ser fonte de salvação eterna se você for inteligente e saber olhar o sofrimento como fonte de salvação. Porque o sofrimento nem sempre é santificador, né? Tem gente que não sabe sofrer, que sofre e só reclama. O sofrimento não santifica, viu? O sofrimento só santifica se você tiver de solidariedade para dizer: Senhor, eu quero, eu abraço a cruz e aceito o sofrimento. Agora, sofrimento por sofrer, isso aí é masoquismo, loucura. Então eu quero sofrer. Mas não estou aguentando sofrer mais. Mas eu sei que esse sofrimento é salvador. Não, eu quero sofrer unido a Cristo. Senhor, dá-me força para suportar, porque eu vejo que a minha natureza humana não tem condições. Eu não dou conta. Mas a tua graça tudo pode. Então eu creio nela. Que nesse domingo, meus irmãos, Deus possa olhar para cada coração humano aqui presente nesta Eucaristia. E assim como nós vimos no Apocalipse, Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Nenhuma lágrima que você derrubou ao longo da sua vida foi inútil. Desde que você tenha sofrido e derramado aquela lágrima por amor. Eu estou derramando essa lágrima porque eu estou sofrendo por amor. Não queria, mas eu quero abraçar esta cruz, porque eu sei que esta cruz vai ser fonte de redenção e de salvação eterna.